Fala, Tricolada, beleza? Vamos trocar ideia, vamos falar sobre a posição de goleiro, vamos falar de Marcos Felipe e vamos falar do goleiro Fábio, que tá queimadaço com a torcida do Fluminense. Vamos lá, vamos conversar. Deixa a sua opinião, que é muito importante. Eu vou fazer uma enquete aqui no canal para saber a opinião de vocês sobre essa posição de goleiros. Deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moralzinha aí, tá? Tamo junto. Vamos falar aí. O que aconteceu é o seguinte: por que o Fábio chegou ao Fluminense? Qual era o motivo e o que originou a barração do goleiro Marcos Felipe? Era o seguinte: a ideia era para o Fluminense ir para a fase de grupos. E na fase de grupos, o Marcos Felipe ia ganhando experiência com a fase de grupos até chegar à fase eliminatória. Fase eliminatória, jogos mais tensos, mais nervosos, jogos em que pode terminar em disputa de pênalti. O Marcos Felipe não tem essa característica, não é pegador de pênalti, todo mundo sabe. E uma das justificativas para trazer o Fábio era essa, que o Fábio era pegador de pênalti no Cruzeiro, era ruim de fazer gol no Fábio. Então esse foi um dos motivos. Um goleiro experiente, um goleiro acostumado a jogar Taça Libertadores e um goleiro pegador de pênalti. Essa era a justificativa. Porque nós caímos numa fase pré-Libertadores, que já era a fase mata-mata. Foi o que aconteceu contra o Olímpia. 2 jogos, um aqui, outro no Paraguai, e o Fluminense eliminado. Então exigia, naquele momento, um goleiro mais experiente e pegador de pênalti. Mas aconteceu tudo ao contrário. O Fábio não pegou nenhum pênalti até hoje e ainda falhou na fase eliminatória, na pré-Libertadores, contra o Olímpia, em pleno Engenhão. Lembra que ele saiu jogando com o pé? Deu ruim. Então aconteceu o efeito contrário. Eu imagino a sacanagem e como o Marcos Felipe encarou isso. O camarada passar a carreira dele quase toda sendo reserva de goleiros ruins, como o Rodolfo e outros aí, a Genô. Daí quando você pensa que chega a equipe pro titular, pensa que tu vai jogar uma Libertadores e que a tua carreira vai dar uma guinada e você vai crescer na profissão, daí você acaba tomando essa pancada vendo um goleiro de 42 anos e bota você no banco de reservas. Aí a gente vai para a idade dos goleiros. 26 anos é a idade do Marcos Felipe. É uma idade que ele está no auge, no começo, entrando na melhor fase do goleiro, que é a casa dos 30 anos. É melhor. Porque o goleiro tem essas facetas, ele pode chegar até os 40, perto dos 40, ainda jogando muito bem, atuando muito bem, sendo muito útil. Quanto mais experiente o goleiro for, melhor para ele. Então por isso seria importante. Por isso que goleiro você não barra, você não bota no banco de reservas, você não poupa. Né? A palavra correta é poupar. Por isso que goleiro, você poupa os outros 10 jogadores da linha, menos o goleiro. Você muda o time todo, mas o goleiro você mantém. Porque é sempre necessário ele estar em atividade. Por causa do reflexo, por causa da forma física, da explosão, esse negócio todo. Então o goleiro não pode ser poupado. O goleiro de 26 anos, que é no caso do Marcos Felipe, ele ainda tem uma estrada longa pela frente para fazer história com a camisa do Fluminense. Está começando a carreira ainda, principalmente para a posição de goleiro. Já o goleiro de 42 anos, que é no caso do Fábio, a tendência dele é diminuir o reflexo, é diminuir a agilidade, que é muito importante na posição de goleiro. Reflexo, você tem experiência? Pô, tem. Você tem a bagagem? Tem. Isso é importante para um goleiro também. Mas você começa a perder coisas importantes na posição, que é agilidade, reflexo, velocidade. Já o Marcos Felipe não. É nesse momento que ele está no máximo dele. O XP dele está lá em cima, a energia está no talo. Aí você toma essa pancada porque entrou um goleiro de 42 anos, que a tendência agora do Fábio é cair o nível técnico por causa dessas deficiências que são ocasionadas por causa da idade. Então, Marcos Felipe, futuro do Fluminense, é para fazer história como o Paulo Vitor fez e outros grandes goleiros que vestiram a camisa do Fluminense. Tem uma estrada longa para terminar a carreira dele como o ídolo do Fluminense. Marcos Felipe tem tudo para isso. Já o Fábio não tem identificação nenhuma com o Fluminense, começou no Vasco, fez história no Cruzeiro e chegou agora. E está numa fase que é final de carreira. Fábio é passado, Marcos Felipe é futuro. Contratos, qual é a situação contratual dos dois goleiros? Os dois goleiros, o contrato deles termina em dezembro do próximo ano, de 2023. O Fábio teve uma coisa característica aí que aconteceu muito, que é parecido com a do Wellington, que é uma renovação automática. O Wellington, se ele fosse relacionado no número X de partidas, a renovação seria automática.
e ele foi relacionado constantemente, está sendo relacionado até hoje, já renovou o contrato e continua sendo relacionado. O Fábio é um pouquinho diferente, que são 60% dos jogos como titular. Eu cheguei até na época a pensar, quando essa notícia saiu, eu pensei assim, pô, o Fábio é mantido como titular por causa disso. Que o Fluminense quer que ele renove o contrato e por isso que ele é titular. Cheguei a pensar isso, mas não. O gatilho foi acionado, a cláusula foi atingida, ele jogou mais de 60% das partidas como titular e renovou o contrato automaticamente até dezembro do próximo ano e permanece como titular. Então os dois goleiros terminam o contrato no próximo ano, no final do próximo ano. O problema é o seguinte, o Fábio ele não vai para clube nenhum, vai aposentar no Fluminense. Como um monte de jogadores velhos que estão no Fluminense vão aposentar aqui. Já o Marcos Felipe já está começando uma sondagem, apareceu um clube, 2, 3 interessados no Marcos Felipe. O Marcos Felipe parou de reclamar nas redes sociais da barração, aquela comparação de números que ele colocava. Isso me deixa preocupado, parece que o jogador já não está mais incomodado com a reserva porque a cabeça dele já está em outro lugar, isso me deixa muito preocupado. O ano já está acabando, já estamos entrando no ano de 2023 e depois de 6 meses, já em junho ou julho do próximo ano, a gente já pode assinar um pré-contrato quando o clube sair de graça e você perder um grande goleiro, que na minha opinião o Marcos Felipe é um grande goleiro, de graça, é preocupante, já era para estar sentando, já era para ter renovado o contrato com ele. É brabo, ainda mais que. E somado a isso, é um goleiro tranquilo, né? O Fábio já teve, em um ano de clube, ele já teve problemas até, acho que até demais para a posição de goleiro. O Fábio, como eu falei para vocês, ele falhou na fase, na pré-Libertadores, no jogo contra o Olímpia, no Engenhão, que muitos torcedores botam na conta dele, dessa eliminação. Muitos colocaram na conta, fomos eliminados por Olímpia por causa daquela falha do Fábio. E depois disso tem essa situação do último jogo, no jogo contra o América, que o Fluminense foi derrotado, atuando mal, e ele bateu de frente com o torcedor, a ponto da torcida pedir a barração dele, e a ponto das torcidas organizadas fazerem uma nota oficial reclamando do goleiro. Então o filme do Fábio está muito queimado com a torcida do Fluminense. Já o Marcos Felipe não, tem uma galera que defende muito e pede o retorno dele na posição como titular. Então, mesmo o Fábio sendo um goleiro experiente, tem essa carga negativa em cima do, né, essa cara virada do torcedor com relação ao Fábio. Isso não é legal. Uma posição em que você não pode falhar. Você falhou, você é o culpado. É diferente das outras posições. Então tem isso aí. O filme do Fábio com o torcedor do Fluminense está queimado. E o do Marcos Felipe, a pipa dele começa a subir com a pedida do torcedor para o seu retorno. O único problema do Marcos Felipe com relação à torcida que eu vi nas redes sociais foi uma reclamação ou outra, quando o Fábio estava bem, quando ele chegou, aí o Marcos Felipe começou a colocar no Instagram números, comparando os números dele com o do Fábio, que mostrou uma certa insatisfação do Marcos Felipe com a situação que ele estava, algumas bobeiras, discussões de Instagram, de comentários do torcedor com a conta dele no Instagram, só isso. Mas na minha opinião, acho que o Marcos Felipe tem a aprovação de grande parte da torcida do Fluminense. Apenas insatisfação, que eu acho que, na minha opinião, é positiva. O camarada está lá, está reclamando, está se queixando, quer ser titular. Isso mostra que o cara está com vontade, que o cara quer ajudar, o cara quer jogar. O que me preocupa muito é o cara ficar em silêncio e achar normal ser reserva. Isso, o cara com 26 anos de idade. O camarada pensou que agora minha carreira vai embora. Agora eu vou crescer na profissão. Você toma essa pancada, vai para o banco de reserva e o cara aceitar isso, aí é preocupante. Isso mostra falta de tesão e de vontade de vestir a camisa do Fluminense. Esse momento, para mim, agora é preocupante. Do silêncio. Gostava mais quando ele estava reclamando nas redes sociais que ele queria ser titular. Qual é a minha opinião com relação a isso? Eu, na minha opinião, e eu peço que vocês coloquem a opinião de vocês aí, eu acho que o Marcos Felipe deve e precisa voltar a ser titular da camisa do Fluminense. Pensando não agora, mas no futuro. Em comparação técnica, é a mesma coisa. Não vejo grande diferença no momento, não vejo grande diferença nos goleiros, eu acho que eles se equivalem. Só a única diferença do Fábio e do Marcos Felipe é o que o Fábio viveu, os títulos que ele conquistou, o nome que ele tem. É a única diferença que eu vejo nisso. No momento, eu acho que os dois estão no mesmo nível e não vai haver nenhuma queda no gol do Fluminense com a troca de goleiros. Repito, vejo o Marcos Felipe como futuro do Fluminense.
e o Fábio como passado e encerrando a sua carreira. Respeito ele como goleiro, acho ele um grande goleiro com uma história tremenda. Pode ajudar muito ainda o Fluminense, mas eu acho que o momento agora é do Marcos Felipe, pensando no futuro, pensando na carreira do jogador e o que ele pode acrescentar ao Fluminense agora e principalmente daqui a 2, 3, 4 anos e se aposentar como um goleiro histórico, quem sabe fazendo uma história linda com a camisa do Fluminense. O goleiro tem essas facetas aí, né, de jogar anos e anos com a camisa de um clube só. E eu espero que isso aconteça na carreira do Marcos Felipe. Vou ficando por aqui, pedindo sempre o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Flui!